E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Parece loucura, né? A gente passa a vida toda ouvindo que o ideal é o equilíbrio, a simetria perfeita. Mas e se eu te dissesse que forçar uma pequena e muito bem controlada assimetria pode ser justamente o segredo para destravar uma potência explosiva que estava aí, escondida? Vamos entender essa história direito. Pois é, todo mundo busca simetria, parece a coisa certa a se fazer. Só que essa busca esconde um problema que acontece debaixo do nosso nariz, sem a gente nem perceber. Imagina a cena. Você tá lá fazendo um agachamento ou um levantamento terra. A barra tá retinha, peso igual dos dois lados. Só que o nosso sistema nervoso, que é muito esperto, faz o quê? Ele joga a maior parte do trabalho para o nosso lado mais forte, o lado dominante. E a gente nem se toca. A cada repetição, sem querer, a gente acaba reforçando ainda mais esse desequilíbrio. E por que isso é um problemão no futebol? Porque essa diferença de força entre os lados não é inofensiva. Ela pode deixar os movimentos menos eficientes, atrapalhar aquela mudança de direção rápida para escapar de um marcador e, o pior de tudo, aumentar o risco de lesões bem sérias, como a do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Tá, mas e aí? Como é que a gente resolve um problema que o nosso próprio corpo cria automaticamente? A resposta vem de uma estratégia muito inteligente, quase secreta, que a ciência foi investigar a fundo. Se liga nesse estudo super interessante de Shui Chen e seus colegas. Eles pegaram 12 atletas, todos homens já com bastante experiência em treino de força, e os colocaram para fazer um exercício bem específico, o levantamento terra, mas com a barra hexagonal. E aqui está a sacada genial, que é de uma simplicidade incrível. Em vez de equilibrar o peso perfeitamente, eles, de propósito, deslocaram uma carga minúscula, entre 2,5% e 5% do peso total, só para um dos lados da barra. É uma mudança quase imperceptível, mas que força o corpo a ter uma reação. E foi nesse exato momento que a mágica aconteceu. Quando os pesquisadores foram analisar o que estava rolando na musculatura dos atletas, eles descobriram uma resposta do sistema nervoso que foi, imediata e muito poderosa. Agora, olha que interessante esse gráfico. Ele mostra a ativação dos músculos. Tá vendo? Quando eles botaram um pouquinho mais de peso no lado esquerdo, que era o não dominante, a linha vermelha, que mostra a ativação desse músculo, simplesmente dispara para cima. Enquanto isso, a do lado direito, o forte, até dá uma caída. É como se o cérebro desse um grito. Ei, lado esquerdo, acorda aí que agora a gente precisa de você. E o resultado em números é impressionante. Com só 5% de peso deslocado para o lado mais fraco, o equilíbrio da ativação do quadríceps não só zerou, como virou o jogo completamente. A assimetria foi para uma dominância de mais de 7% do lado que antes era o mais fraco. O corpo foi forçado a se autocorrigir na hora. E o mais legal é que essa técnica é super precisa. O gráfico mostra direitinho que a resposta é linear, ou seja, quanto mais peso você desloca para um lado, maior é a ativação muscular daquele mesmo lado. Para um preparador físico, isso é ouro, permite ajustar o estímulo de forma quase cirúrgica. Mas não são só as pernas que estão trabalhando não. Para a gente não tombar para o lado que está mais pesado, os músculos do core do lado oposto disparam com tudo. Eles agem como um sistema de cabos de aço, um tirante mesmo que se contrai para manter o tronco estável, retinho. Ou seja, de quebra, você ainda leva um treino de core super funcional e integrado. Ok, o corpo se reequilibra, isso por si só já é bem legal. Mas a maior surpresa do estudo, o verdadeiro pulo do gato, veio logo depois que os atletas terminaram o exercício. E aqui está o paradoxo que eu acho mais incrível. Os atletas relataram que o exercício com a carga desigual parecia muito mais difícil. A percepção de esforço deles aumentou. Só que a realidade, o que aconteceu no desempenho deles, foi exatamente o contrário. É impressionante, mas depois de fazerem o levantamento com o peso deslocado para o lado mais fraco, os atletas saltaram, em média, 8,2% mais alto no teste de salto vertical. Eles acordaram o lado que estava mais preguiçoso e, com isso, o corpo inteiro conseguiu produzir mais potência. E isso não foi sorte ou um caso isolado. Este gráfico mostra a resposta individual de cada um dos 12 participantes. Todos eles, sem exceção, tiveram um aumento na ativação do quadríceps do lado que foi desafiado. A resposta foi universal, o que prova que a técnica realmente funciona. Certo, a ciência é fantástica, mas como é que isso se traduz para o dia a dia no campo? Como um preparador físico ou um atleta pode usar essa informação hoje mesmo? O protocolo é surpreendentemente simples. Primeiro, identifique qual é o lado mais fraco do atleta. Segundo,
Desloque uma carga bem pequena, de 2,5% a 5% do total, para esse lado no levantamento terra. E terceiro, o mais importante, use isso de forma estratégica, como uma ativação, um despertador para o sistema nervoso, logo antes dos exercícios de potência, como arranques, mudanças de direção e finalizações. Esse esquema aqui resume todo o processo. Olha só. À esquerda, a gente parte daquela assimetria escondida, onde o lado dominante faz mais força. No centro, a gente aplica a carga desigual na barra. Isso gera duas reações. Os músculos do lado mais fracos são forçados a trabalhar mais, e o core do lado oposto dispara para manter a estabilidade. O resultado final, ali na direita, é a restauração do equilíbrio, que libera um pico de potência, resultando naquele salto mais alto. É uma reação em cadeia, um ajuste pequeno e inteligente que gera um ganho de performance gigante. Como os próprios autores concluem, às vezes o segredo da potência máxima não é só levantar mais e mais peso. É levantar o peso de uma forma mais inteligente, otimizando o equilíbrio de como essa força é produzida pelo corpo. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.